Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Você já tomou uma decisão que não foi entendida pelas pessoas que estão ao seu redor e às vezes que te até recriminaram por essa decisão? Mesmo que essa decisão, a seu ver, tenha sido mais assertiva, pessoas que estão ao seu redor, elas podem não entender da mesma forma que você pensa e age. Isso pode acontecer conosco, pois somos livres, para tomar as nossas decisões e ter também as nossas opiniões a respeito. No capítulo 3 de 2 Samuel, que estamos estudando, nós vimos Davi tomando uma decisão de fazer uma aliança com Abner, líder do exército de Isbosete, filho de Saul, que na realidade ele era seu inimigo. Veremos agora que esta aliança não agradou as pessoas que estavam ao seu redor, inclusive um dos generais que estavam à frente do seu exército, Joabe. Mas temos que entender o porquê esta decisão não agradou a Joabe. Se voltarmos lá no capítulo 2, a partir do verso 12, veremos que houve uma disputa entre alguns homens de Saul e Davi. Naquele episódio, Abner matou Asael, que era irmão de Joabe. E este, apesar de ter perseguido o assassino do seu irmão, o deixou ir. Um acordo que eles fizeram ali, como você pode ver no texto lá. Mas, mesmo fazendo este acordo ali, a mágoa ficou no seu coração. Joabe agora, de acordo com o verso 22, estava retornando vitorioso de uma batalha. E como há sempre alguém portador de notícias, ele fica sabendo que o assassino de seu irmão esteve ali com Davi e voltou em paz para sua casa. No verso 24, ele foi procurar Davi e saber a respeito do que tinha ocorrido e por que Davi não tinha tomado outras providências contra aquele que seria seu inimigo, citando inclusive no verso 25 que ele tinha ido ali para observar os movimentos e saber dos planos de Davi. Certamente Joabe estava falando das estratégias usadas pelos exércitos para conhecer e derrotar seus inimigos. E mesmo Davi, possivelmente ter dado as informações a respeito das suas decisões, com o coração endurecido de rancor, Joabe não entendeu que deveria ser daquela forma e tomou uma atitude ali de chamar de volta Abner sem o conhecimento de Davi, conforme registra o verso 26. MacArthur, comentando este texto, ele fala sobre essa ação de Joabe com Davi. E vejam, é irônico o fato de Joabe ter acusado Abner de decepção ao espionar a Davi no versículo 25, quando no versículo 26 ele engana Davi ao não revelar seu pedido para que Abner volte a Hebrom. Joabe usou essa decepção para matar Abner, como uma vingança pessoal pela morte de seu irmão Asael. No meu entendimento, isso foi um ato de covardia dele, pois não informou o motivo de ser chamado de volta, e estando com ele a sós, longe do seu exército, sem dar condições de Abner se defender, Joabe o mata. O verso 26 nos diz assim: quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. E notem que há uma semelhança ali na morte de Asael, irmão de Joabe, com a morte agora de Abner. Ambos foram atingidos no estômago e morreram, demonstrando mais veementemente um ato vingativo de Joabe. Só que há uma grande diferença entre esses atos pessoais. No caso de Abner, que matou Asael, ele fez isso em legítima defesa, pois ele estava sendo perseguido. E o ato de Joabe foi meramente por uma vingança. Ao ficar sabendo a respeito do ocorrido, como cita lá no verso 28, Davi fez uma declaração que ele e seu reino não tinham nada a ver com a morte de Abner, que o fato ocorreu apenas por uma vingança pessoal de Joabe. Certamente, esta atitude de Davi foi para evitar um conflito na qual ele estava tentando manter a paz com o povo de Saul. Para expressar este sentimento, ele determina a Joabe e todo o povo que guardassem o luto.
Rasguem suas roupas, vistam-se de pano de saco e façam lamentação por Abner. Palavras de Davi aí no verso 31, acompanhando pessoalmente o funeral de Abner. Tem uma afirmação ali no verso 33 sobre o lamento de Davi que diz: por que morreu Abner como morreram os insensatos? Suas mãos não estavam gemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. Davi demonstrou ali a sua reprovação com o que havia ocorrido, e todo o povo entendeu que ele nada teve com a morte de Abner. O capítulo vai encerrar com a afirmação de Davi no verso 39. Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Davi, segundo os historiadores, ainda não tinha consolidado o seu reino e reconhecia que os filhos de Zeruia, no caso Joabe e Abissai, tinham grande influência e caso ele se voltasse contra eles, naquele momento poderia ser derrotado. Decidindo então deixar que Deus retribuísse ao malfeitor aquilo que ele merecia pelos seus atos. Davi era um grande estrategista e tinha temor a Deus, e naquele momento percebeu que não poderia agir com sua própria vontade, nem atendendo ali, às vezes, o clamor do povo, mas deixou que o Senhor decidisse a sorte. Deixei aqui uma pergunta para você no início. Você já tomou uma decisão que não foi entendida pelas pessoas que estão ao seu redor e às vezes até te recriminaram por essa decisão? Às vezes, nós temos que prestar esclarecimento a respeito das nossas decisões e poder ser, às vezes, não ser entendidos com nossos atos, como ocorreu com Davi. No caso de Davi, ele teve outras abrangências, nas quais nós também não estamos isentos de sermos atingidos. Cabe a nós tomarmos a decisão correta para solucionar ou amenizar os danos que podem causar isso. Com o nosso próprio entendimento, na maioria das vezes, não será possível de ser sanado este problema. E cabe recorrermos a quem conhece todas as coisas, que é o nosso Deus, que nos dá entendimento para as tratativas necessárias para podermos resolver os nossos conflitos, as nossas decisões. Que você saiba buscar, nestes momentos, às vezes, que você estiver passando, buscar a ação de Deus na sua vida, para que Ele possa te dar condições de solucionar todas as coisas que às vezes ocorreram. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha um domingo abençoador junto com a sua família e que a semana seja uma semana produtiva na presença do nosso Deus. Não podemos deixar de tomar o nosso cafezinho. Mas tomando seu cafezinho, lendo a palavra, que Deus abençoe. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.